Vamos explorar essa relação de futebol. Sim, eu acho que esse tema que estávamos a falar, dessa relação entre os fins e os meios, a percepção do que é que foi feito, né, na política, acaba por ditar o que é que os políticos fazem. Eu acho que esse é um dos problemas, que é, em vez de estarmos a olhar para as consequências do que é que são as políticas que foram feitas, a estratégia que foi feita e quais foram os resultados, nós estamos constantemente a olhar para o que é que foi o processo e qual é a percepção que as pessoas têm, que é para eu seguir ir a eleições e garantir o meu cargo. Há um bocado Criar as percepções. estávamos a acabar do percepções. futebol. O futebol, a gestão do futebol não é tanto pelas expectativas, mas é a gestão pelos resultados. Ou seja, Sim, tens eu que ganhar. ganho Tens as que ganhar. próximas eleições porque ganhei, não é? Aquelas coisas de dizer, se o Benfica se fosse campeão, ou se o Benfica tivesse sido campeão, ou o Benfica já é campeão, e então por isso o presidente vai ser reeleito. Ou se não fosse, se não for, não é, para não estarmos a condicionar os tempos. Mas é o resultado. Lá está. Mas É tem a ver com o resultado. resultado, não na gestão de expectativas. Na política é mais pela gestão de expectativas. Não ainda há gestão de expectativas racionais, como sabem, há escolas económicas que fazem até as escolhas racionais, que depois são ligadas à política, mas é acima de tudo pela escolha, pelas expectativas. Ou seja, eu não voto por aquilo que fizeram por mim, eu voto pela expectativa que tenho de que alguém faça por mim. Mas estás a ver, esse é um problema, porque eu não vivo de expectativas, eu vivo num país que tem Não, que foram atingidos determinados mas eu resultados. voto por O problema é que tu expectativas. vives de expectativas. Vivo de expectativas. Porque, para uma coisa, a sensação que eu vives? tenho, dizer que vive. a sensação que eu tenho é esta. No futebol, eu já ganhei, portanto estou a comemorar o título e eu vou votar em quem me deu o título, certo? Na política, o que me deram, já me deram. Isso já está garantido. O que eu quero saber é se nos próximos me vão tirar aquilo que eu tenho ou me vão dar mais. E aí eu voto pela gestão de expectativas, estão a ver? Eu já não falo das escolhas de expectativas racionais, das escolas económicas, Eu deixa-me percebo falar isso, para outro mas lado. isso é a parte inicial, mas Sim. a parte final é, eu no final avalio o trabalho de um político com base na percepção e não nos resultados. Não é bem assim. Aqui, para uma coisa, eu no futebol voto. Então deixemos o futebol agora, vamos à política. Eu disse assim, eu diminuí os impostos a zero. Não há impostos, há uma flat. IVA zero. IVA zero, não é? Que estamos agora está na moda. IVA zero, certo? Já ganhei o IVA. Eu já ganhei, portanto eu tinha Quer saber agora. o que é que Agora vai eu digo ser? assim, eu tiveste IVA zero a deito, mas agora votas em mim, porque eu na próxima vez vou meter o IVA a 15%, IVA a 30%, IVA a 20%. O que é que acontece? Expectativas racionais eu não voto. Mas de qualquer maneira eu lucrei muito com aquilo que tinha. E quem vai votar é outro que diz o seguinte, não, eu não ponho a 15, ponho só a 10. E o que é que eu voto? Mesmo não sabendo se ele é capaz de cumprir, voto na expectativa que tenho. Portanto, eu voto pelas expectativas na política e não pelos resultados conseguidos. Ou seja, o eleitorado é o que é que vai ser melhor para mim. Mas não também, é o que é que foi. Mas também porque o discurso dos políticos é um discurso de curto tempo. É sempre, Pronto. o IVA. Eu não quero o IVA, eu quero este país vai atingir o quê? Esse é o problema, que é que nós esse é o vamos problema que ser? eu queria falar, que é, nós estamos lixados, quer no futebol, quer na política, pela mesma perspectiva, que é, eu compro a tua ideia e faz todo sentido, que é, um é de acordo com as expectativas, outro de acordo com os resultados. Ambos penalizam sempre o longo prazo. Sim. Ou seja, o longo prazo não existe. É por isso que aquela velha teoria Se que os tiveres alguém a estadistas são fazer- aqueles que pensam às gerações e não pensam sequer a 4 anos. Há É uma o frase, salvo erro, do Von isso é Mises, gra- da isso é escola grave, de pá, Viena. isso é grave. Eu não sei como é que a gente consegue ultrapassar isso. Do Os chineses resolveram. Von Mises, não, está bem, mas lá vamos dar uma maneira. A doutora Ferreira Leite dizia na altura que o melhor era suspender a democracia de 6 meses para resolver os problemas. Acho que 6 meses não Mas, chega. Pronto, 6 meses não chega, como lhe diriam os mais otimistas. Mas ela queria prorrogar. Era 6 meses com Ela era prorrogação. prorrogável, mas era como aqueles contratos de promessa que dizem prorrogável ao fim de não sei quanto tempo. Não, mas vamos lá ver. O Von Mises é que dizia, salvo erro, o Von Mises que diz uma coisa da Escola de Viena, o grande autor da Escola de Viena, o grande pensador, que dizia que os políticos não deviam ter acesso à gestão da economia, porque por razões eleitorais vão sempre dar cabo da economia com aquilo que vão fazer. Porque vão sempre lá fazer, alterar a situação. Bem, tinha a ver com a parte do liberalismo, tinha a parte da não intervenção, etc, etc. E o que é que acontece? Isso será Então, para verdade que é que isto? Mas então isto leva-nos... Então para que é que precisamos dos políticos? Isso Para a parte leva-nos a... social. Não, isso leva-nos a uma coisa muito simples, que é às teses mais catastróficas em termos ditatoriais e em termos de não precisarmos dos políticos e isso ser
alguém iluminado que não... Eu, apesar de tudo, aquela velha frase, a democracia é o pior dos sistemas, tirando todos os outros. O que é que temos aqui? Teremos aqui isso foi a que levou a todas as coisas, a todas as vanguardas esclarecidas. Ainda assim, a incapacidade das pessoas quem quer ganhar eleições não tem capacidade de dizer a verdade em termos económicos do que é que aí vem, e portanto não deve estar a gerir a coisa pública. Mas tivemos algum teste globalmente em algum sítio em que realmente isso se De aplicou? ditaduras, então não. Não é de ditaduras. Não. É de deixar, sei lá, isso que estávamos a falar, que o Van Mises estava a defender, né? Por exemplo, né? Não, Deixar mas a não, parte mas isso económica. não pode possível. haver, isso é impossível. Isso é impossível. O que é impossível? Ou há democracia ou não há democracia. É pá, porque tu vais... Não podemos não podemos ter o melhor ou o pior. O melhor ou o pior. Bem, Sim, mas de nós qualquer já maneira, concordamos. não é o melhor sequer. É que o governo tem sempre uma função de redistribuição da Sim. riqueza. Não, e a política é um bocadinho de distribuição. Quer dizer, vamos lá ver uma coisa. Eu acho que com a idade, cada vez mais, sou mais tradicional, mais de direita nos valores e um bocadinho e mais à esquerda na solidariedade. Eu acho que aquilo que eu estranhava há alguns tempos do Serviço Nacional de Saúde, portanto, acho que é uma questão essencial de qualquer regime. Ou seja, haver um Serviço Nacional de Saúde. Não, o Serviço Nacional é ser solidário. Uma coisa é ser solidário com quem precisa, outra coisa é ser solidário sem olhar a quem, não é? E esta uniformização e objetivização da capacidade de ser solidário penaliza quem trabalha, penaliza quem produz, penaliza quem tem vencimentos. Agora, isso não implica que eu não seja solidário e que não tenha essa preocupação social. Cada vez mais. Eu diria o seguinte, isto é o contrário daquilo que é a evolução previsível, as pessoas todas, geralmente com a idade, vão ficando muito mais à direita. Eu, digamos que fiquei à direita em termos de valores, em termos naquilo que é a tradição, embora a tradição seja feita de muitas tradições e ninguém sabe quando é que ela começa, seja verdadeiramente preocupado com o bem-estar social. Eu acho que não é legítimo que as pessoas, por terem um azar na vida, por terem uma coisa qualquer, não tenham um mínimo de dignidade na sua própria existência. Outra coisa é generalizar essa existência e ter feito aquilo que fez o governo do Partido Socialista com a questão da imigração, com a questão depois podemos discutir se o problema voltamos outra vez onde começamos, que há pessoas a pensar que o melhor é ter grandes cargas fiscais e pessoas a pensar que o melhor é reduzir drasticamente a carga fiscal, porque isso permite investimento, a chegada de novas aquisições. As políticas de habitação em Portugal que provaram o contrário. Cada política de habitação que se faz é para diminuir o valor das casas. Hoje em dia as casas estão a preços exorbitantes. Eu lembro de há muitos anos ouvi falar os ingleses a dizerem não, mas nós ao princípio pensávamos que a venda das casas em Londres, por exemplo, era uma questão momentânea, ou seja, a gente vendia, as pessoas compravam, o mercado corrigia, a gente vendia bem e daqui a uns tempos aparecíamos aqui. O meu problema não é esse, é que aquilo que hoje é aquilo que passa em Portugal. Eu, se vender a minha casa por 10, no dia seguinte, se a quiser comprar, não a compro por 10, nem por 11, nem por 12, não é? E, portanto, isso significa que há uma cavalgada na especulação, com algumas pessoas a usufruírem de algumas regalias por causa disso, e nós não sabemos, ou até sabermos porque que isto está a ser por causa da especulação. Isto não é possível corrigir. Não achas que estamos a ver uma outra dificuldade, que é, nós temos grandes dificuldades em termos de construção mesmo, ou seja, falta de mão de obra, falta de know-how, falta de recursos para construir. Isso agora é um discurso contra esta tentativa de justificação da imigração, mas nós tivemos sempre grandes capacidades. O problema não é esse, o problema é que durante muitos anos tivemos muitas dificuldades para construir. E tivemos aquilo que normalmente signava, que era criar dificuldades para vender facilidades. O que é que isso significa? É a corrupção. É a base da corrupção. É a corrupção. Não é? É a base da corrupção. Ou seja, criar muita burocracia para depois só ser resolvida através da corrupção. Criar dificuldades, mas eu tenho possibilidade de vender facilidades, não é? Isso é verdade? Claro que é. Claro que é. É um princípio Já fundamental disto tudo. A única forma de tu retirares a corrupção é retirares poder. Decisão. É as poder leis. de decisão. Agora, nós vamos dizer assim, mas por causa disso, em termos estéticos, em termos de... Muito bem, e até vamos lá ver uma coisa, e depois não é um problema, assim, não é o problema da classe A, da classe B, não é os presidentes, não são as pessoas da política, não são as pessoas técnicas, não são não. Porque muitas vezes
a corrupção existe sem ser detectada. Muito bom.